Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do webinar Ferramentas que te ajudam a publicar, uma iniciativa organizada então pela Sub-Região de Braga da Ordem dos Médicos. Hoje vamos continuar no módulo 2, Análise de Dados, com o tema Introdução à Análise Multivariada em Investigação Clínica. O objetivo é então percebermos para que é que servem, como é que se interpretam os principais modelos multivariados, desde regressão linear, a regressão logística e até a regressão de Cox, incluindo ainda a leitura de coeficientes, odds ratio, hazard ratios e intervalos de confiança. Vamos também falar de boas práticas que fazem a diferença, como a adequação da dimensão amostral, a prevenção do overfitting e ainda ferramentas úteis para operacionalizar a análise, como o SPSS e o R. Antes de começarmos, queria só relembrar que podem colocar as vossas questões aqui em baixo na aba de Q&A. No final eu vou lê-las e o orador com certeza responderá. Passando então ao que interessa, mais uma vez apresento com muito gosto o nosso convidado, o Dr. Luís Pacheco Figueiredo, é médico especialista em urologia e professor auxiliar na Escola de Medicina da Universidade do Minho, é coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Privado de Braga Sul, com atividade clínica dedicada à cirurgia minimamente invasiva, andrologia e oncologia urológica. Fez a formação específica em urologia no Centro Hospitalar Universitário São João, tem doutoramento em saúde pública e é fellow do European Board of Urology. Desenvolve investigação, sobretudo em oncologia urológica, epidemiologia do cancro e inovação em cirurgia, com muitos projetos financiados e cerca de 50 publicações científicas. É ainda membro do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Urologia e da Subsecção Regional de Braga da Ordem dos Médicos. Doutor Luís, mais uma vez, muito obrigada por estar connosco. Sem mais demoras, passo-lhe novamente a palavra. Força. Boa noite, obrigado Joana. É um gosto poder estar aqui novamente a partilhar convosco aqui uns temas relacionados com a investigação clínica. De facto, hoje o desafio é falarmos sobre a análise multivariada em investigação clínica e, assim, resumidamente, a sessão foi estruturada com estes objetivos, ou seja, falarmos um pouco sobre o racional da análise multivariada, selecionar o modelo estatístico adequado ao tipo de outcome que nós queremos utilizar na nossa análise e saber interpretar coeficientes, odds ratios e hazard ratios e falar um pouco sobre o que é a análise de sobrevivência e quais são as ferramentas que nós temos à nossa disposição para podermos fazer esse tipo de análise. A primeira pergunta que se impõe aqui neste contexto é porquê falar de análise multivariada? Ou seja, na sessão anterior, há uma semana, nós conversamos sobre análise univariada, percebemos muita da sua utilidade e aqui o primeiro desafio é porquê então falarmos de análise multivariada. Basicamente, todos nós compreendemos que na prática clínica é, na realidade, complexo estabelecer uma relação de causalidade entre uma determinada variável e um outcome, o resultado que nós estamos a estudar. E é complexo porque os fenómenos da natureza, os fenómenos clínicos, são fenómenos complexos e, na esmagadora maioria das situações, há diversos determinantes que podem influenciar aquele outcome que nós estamos a estudar. Determinantes esses que podem ser importantes para a relação de causalidade que nós queremos estabelecer, e alguns deles podem ser uma coisa que nós chamamos variáveis de confundimento, que também iremos caracterizar um pouco mais à frente, mas que no fundo, numa análise univariada, nós podemos estar a estabelecer uma relação entre uma variável e outro, portanto, o outcome que estamos a estudar, e na realidade essa relação pode não ser verdadeiramente válida, mas ser mediada por uma terceira variável, a tal variável de confundimento. E isso leva-nos a alguns erros que muitas vezes acontecem em estudos de investigação clínica quando nós não temos atenção a estas potenciais variáveis de confundimento e há várias estratégias para as tentar mitigar, mas a posteriori, depois dos dados escolhidos, uma das estratégias mais robustas é, sem dúvida, utilizar modelos de regressão com análise multivariada. Portanto, quais são as principais mais-valias? Então, resumidamente, ajustar para variáveis de confundimento, como já disse, identificar efeitos independentes, ou seja, perceber se a associação entre por exemplo, tabagismo e doença pulmonar obstrutiva crónica é uma associação independente de outras variáveis, como idade, exposição ocupacional, ok? Poder estabelecer essas relações independentes, melhorar a capacidade preditiva, especialmente em modelos complexos. Um exemplo que é muito utilizado na prática clínica, que é a utilização dos scores de risco cardiovascular. Nós sabemos que para predizermos o risco de um determinado doente
poder ter uma determinada evento cardiovascular major, nós utilizamos ferramentas como o SCORE, que têm diversas variáveis que nós carregamos a informação na ferramenta que vai gerar esse tal risco. Ora, essa ferramenta não é nem mais nem menos do que um modelo de regressão, e em que cada uma dessas variáveis procuram explicar o outcome final, que é a probabilidade de ter um evento cardiovascular ao fim de X anos. Ok? Portanto, nós, para termos uma boa capacidade preditiva, para conseguirmos prever eventos que possam acontecer, nós temos que recorrer a modelos matemáticos que utilizem diversas variáveis em conjunto. Daí a utilidade da análise multivariada. Obviamente, a consequência disto tudo é nós conseguimos com mais facilidade estabelecer relações de causalidade e não ser meramente, como foi falado na sessão anterior, não ser meramente uma associação estatística, ou seja, se há uma associação entre uma variável e outra, estamos perante uma relação causal. Não estamos de todo, estamos longe de poder dizer isso. Temos que cumprir alguns pressupostos, e um deles é, por exemplo, ajustar para variáveis de confundimento e perceber se não há outras explicações alternativas, outras variáveis que podem explicar aquela associação que nós estamos a identificar. Há aqui alguns conceitos-chave que eu considero relevantes antes de introduzirmos com mais detalhe os temas da análise multivariada. Primeiro é o conceito de variável dependente, ou outcome. No fundo, é aquilo que nós queremos explicar ou predizer. Um exemplo, mortalidade. E a variável independente, ou fatores preditores, são as variáveis que nos procuram explicar aquela outra variável que nós queremos saber a razão pela qual ela pode acontecer. Pegando o exemplo da mortalidade, tentar perceber, se, vamos imaginar, doentes com cancro da próstata, se a idade ou o valor do PSA ao diagnóstico é um preditor da mortalidade que esse doente pode vir a ter. Ok? Portanto, essas são as nossas variáveis independentes ou preditores. Depois, um confundidor, uma variável de confundimento, é uma variável que está associada ao outcome que nós estamos a estudar e ao preditor. Daí que muitas vezes possa induzir erros, porque nós achamos que há uma associação direta e, na verdade, há aqui uma triangulação com uma terceira variável, que é a tal variável de confundimento. E, finalmente, um outro conceito, que é o conceito de interação, em que duas variáveis em conjunto tem um efeito que é superior ao efeito individual de cada uma delas. Ou seja, no fundo, há uma amplificação do efeito do efeito da associação estatística pelo facto de estarem as duas em conjunto. Um exemplo, um indivíduo que seja fumador e ao mesmo tempo tenha exposição ocupacional a fumos, tem um efeito que é de risco de cancro do pulmão, que é superior ao efeito individual de cada um destes fatores de risco. Eles em conjunto amplificam-se e é tal, podem se amplificar e são as tais interações que podem acontecer. Isso também pode ser medido com análises multivariadas. Vamos pegar aqui num exemplo clínico para tentar que isto seja mais fácil de interpretar. Um estudo observacional em doentes com cancro da próstata. Perdoe-me que eu utilizo sempre exemplos aqui da próstata, porque sou urologista, é sempre mais fácil. E o objetivo deste estudo seria avaliar se o PSA prediz mortalidade. Ok? Portanto, temos como variável preditora, o principal preditor que nós queremos identificar é o PSA. Temos como resultado que nós queremos, no fundo, outcome que nós queremos analisar é a mortalidade. Mas temos aqui outras variáveis que nós achamos podem ser variáveis que podem interferir nesta associação que queremos ver se existe entre nos doentes com cancro da próstata, entre PSA e mortalidade. Quais são as outras variáveis? A idade ao diagnóstico, o estadio do tumor, e o tipo de tratamento a que o doente foi submetido. Ok? Se nós fizermos exclusivamente uma análise univariada, como falamos na sessão anterior, em que habitualmente estamos aqui a falar de duas variáveis contínuas, mortalidade e PSA, nós podemos utilizar um coeficiente de correlação, um, nós íamos perder a riqueza de informação de introduzirmos outras variáveis. Até podíamos identificar aqui uma associação, uma correlação entre estas duas variáveis e, na verdade, não ser verdadeiramente o PSA que explicava, mas poder ser a idade ou o estadio o tumoral ao diagnóstico, o tipo de tratamento que foi feito. Ok? A análise multivariada procura no modelo explicativo, que é através de uma equação, do tal modelo de regressão matemática, procura-nos, no fundo, explicar em conjunto o que é que cada uma destas variáveis pode interferir, quando todas elas são colocadas em conjunto, o que é que cada uma delas pode interferir no outcome final, que será a mortalidade.
Eu há pouco dizia-vos que era importante nós termos aqui uma ideia do que é o confundimento, porque uma das principais mais-valias de nós usarmos análises multivariadas é precisamente para controlarmos para variáveis de confundimento. Isto é um clássico que nós ouvimos na literatura médica quando estamos a interpretar artigos sobre, sobre a investigação clínica, sobre temas nas nossas diversas áreas de conhecimento. Percebemos várias vezes que há aqui sempre, quando falamos de estudos observacionais e não estudos experimentais, do tipo ensaios clínicos, nós vamos ter sempre o problema do confundimento, porque os dois grupos, ou três, que estão a ser comparados, podem não ser grupos homogéneos, porque a maior parte das vezes não são, porque não são distribuídos de forma aleatória. E, portanto, como pode haver aqui um enviesamento na distribuição dos indivíduos dos grupos, podem então existir as tais variáveis de confundimento. Daí que tínhamos que usar ferramentas como a regressão para nos ajudar a fazer a análise, procurando minimizar essa potencial fonte de erro que é a variável de confundimento. Para compreendermos melhor isto, o que é uma variável de confundimento? Basicamente, tem que estar cumpridos dois pressupostos deste triângulo que está aqui representado. Ou seja, nós estamos a procurar identificar uma associação entre uma exposição e a ocorrência de um evento, por exemplo. Neste caso, era perceber se a exposição ao café aumentava o risco de desenvolvimento de cancro. Ok? Só que nós estamos preocupados porque sabemos, da nossa experiência clínica, porque lemos na literatura, que em muitas circunstâncias, quem toma café, frequentemente, também fuma um cigarro. Ou seja, tem hábitos tabágicos associados. E aqui a preocupação do investigador é perceber se uma eventual associação que possa encontrar entre café e cancro, se é uma associação real ou se pode ser explicada por uma terceira variável, neste caso a exposição ao tabaco, como potencial variável de confundimento. Ok? Para que isto seja, para que essa terceira variável seja verdadeiramente considerada variável de confundimento, tem que estar cumpridos dois pressupostos. Um deles é que tem que haver uma associação da terceira variável com a variável que nós estamos a estudar, ou seja, tem que haver uma associação entre tabagismo e o consumo de café, ok? E o segundo pressuposto que deve ser cumprido é que tem que haver uma associação entre essa terceira variável e o outcome que estamos a estudar, ou seja, tem que haver uma associação entre tabagismo e desenvolvimento de cancro. Ok? Este exemplo é um exemplo que é clássico, que aparece em quase todos os livros de epidemiologia, porque é fácil compreender que esta terceira variável pode, quando estamos a falar de cancro, pode ser verdadeiramente uma variável de confundimento. E como é muito frequentemente, agora felizmente menos, mas no passado era um hábito muito recorrente, tomar o café e fumar o cigarro, é um exemplo feliz para se rapidamente compreender o que é então este problema de confundimento. Mas nós podemos ir a um detalhe maior e perceber como é que terceira variável de confundimento pode ser identificada. Vamos pegar aqui no mesmo exemplo, ou seja, indivíduos expostos e não expostos ao tabaco, ao tabaco não, desculpem, ao café, é o que nós temos aqui em linha, e depois temos os casos e os controlos, portanto, os indivíduos que tinham doença, isto é um estudo de caso-controle, e os indivíduos que não tinham doença. E o que nós fomos fazer foi calcular o odds ratio. Como sabem, é a razão dos produtos cruzados, ou seja, se nós multiplicarmos 30 por 82 e dividimos por 18 a multiplicar por 70, calculamos o odds ratio que dá 1,95. Ou seja, a leitura direta aqui é que quem está exposto ao consumo de café tem uma chance maior, cerca de 1,95 vezes mais elevada, de desenvolver cancro por comparação com quem não é exposto ao café. Ok? Pronto. Aqui não estamos a ter em consideração a questão da exposição ao tabaco. Daí que, se nós pegarmos nos mesmos dados e fizermos uma estratificação por hábitos tabágicos, ou seja, nesta primeira análise, que está aqui na primeira linha, o que nós temos é exclusivamente indivíduos não fumadores, restringimos a nossa a comparação a não fumadores e fomos novamente ver expostos ao café, não expostos ao café, casos e controlos. Calculando o OR, nós temos um odds ratio de 1. E quando vamos aos fumadores, nós fazemos exatamente a mesma coisa, exclusivamente com fumadores, expostos ao café, não expostos ao café, calculamos o odds ratio e encontramos o valor de 1. Ou seja, o que é que nós conseguimos aqui identificar? Percebemos que se nós anularmos o efeito do tabaco, ou seja, fizermos as análises separadas para fumadores e não fumadores, a associação entre exposição ao café e cancro desaparece. Isto tipicamente acontece quando nós estamos perante uma variável de confundimento, ou seja, a exposição ao tabaco é tal variável de confundimento que vai explicar a associação entre café e cancro. Ok? Pronto. Qual é a questão?
porque é que nós muitas vezes utilizamos análises multivariadas? Porque nós na investigação clínica, em muitas situações, não, é difícil fazer esta estratificação, porque temos diversas variáveis que podem interferir no nosso modelo, podem ser potenciais variáveis de confundimento. E fazer a estratificação, assim, de uma forma mais simplificada com este tipo de tabelas, é algo complexo, porque são muitas variáveis que estamos a estratificar. Então, no fundo, a regressão, o que vai fazer, assim, agora de uma forma minimalista, explicando o que é que a regressão vai fazer, vai-nos fazer essas estratificações e as comparações, anulando o efeito de umas variáveis em relação às outras. Ok? E quando nós identificamos uma associação entre a variável que queremos estudar e o nosso outcome, um, tendo colocado as outras variáveis no modelo, nós garantimos que é uma associação independente das outras e, portanto, se as outras variáveis eram potenciais variáveis de confundimento, essa associação continua a existir, ajustando para o efeito dessas potenciais variáveis de confundimento. Ok? Portanto, esta é a grande mais-valia da análise multivariada para nos resolver o problema do confundimento. Agora, aqui a questão que se coloca é qual é o modelo que nós vamos escolher. Há vários modelos, eu coloquei aqui os três modelos que mais frequentemente são utilizados: a regressão linear, a regressão logística e a regressão de Cox. Em que situações é que devemos utilizar cada uma delas? A regressão linear habitualmente utilizamos quando a nossa variável dependente, ou seja, o nosso outcome, é uma variável contínua. Ok? Se nós estamos perante o exemplo que eu tinha dado há pouco, mortalidade, ok? Mas pode ser PSA, desde que seja uma variável contínua, com uma variável que nós procuramos explicar, então o modelo de regressão que nós utilizamos habitualmente é a regressão linear. Se nós estivermos a falar de uma variável dependente, que nós queremos explicar que é uma variável dicotómica, binária, sim, não, por exemplo, aqui era morte, sim ou não, ficou doente ou manteve-se saudável, um, que é o que em muitas situações na prática clínica nós precisamos, ou seja, o nosso outcome em muitas situações é exclusivamente dicotómico. Nós aí utilizamos então uma regressão logística, é o modelo mais frequentemente utilizado. Finalmente, em análises de sobrevivência, que são análises eh, com muita frequência utilizadas, por exemplo, em ensaios clínicos, em que nós procuramos tentar perceber se o tempo até à ocorrência de um determinado evento é maior ou menor, comparando um grupo com outro, ou se a probabilidade de um evento acontecer durante um determinado período de tempo é maior num grupo por comparação com outro. Vamos imaginar o que é tratado com o novo fármaco, fármaco A versus o fármaco B, ou versus placebo. Nessas circunstâncias, na análise de sobrevivência, a regressão que é utilizada é a regressão de Cox. Vamos ver que depois os resultados de cada uma das regressões são diferentes e a forma como nós os vamos interpretar é diferente. Na primeira nós temos coeficientes, na segunda vamos ter habitualmente odds ratios e na terceira vamos ter hazard ratios. Começando aqui pela regressão linear. Na regressão linear, o que nós procuramos é pegar num gráfico de expressão, como está aqui apresentado, em que temos duas variáveis contínuas, uma no eixo das abscissas, outra no eixo das ordenadas, e vamos tentar estabelecer uma equação. O software estatístico vai procurar encontrar a equação que melhor define a dispersão que mais se aproxima da dispersão que possa existir entre as diversas observações encontradas no nosso estudo. E com base nisso vai gerar a tal equação. Sendo que a regressão linear simples, em que usa apenas uma variável, normalmente era aquela equação que nós usávamos para definir uma reta, y igual a x mais b, em que x é a nossa variável independente, o y vai ser a nossa variável dependente. Mas quando partimos para modelos mais complexos, modelos em que multivariados, portanto, aí nessa situação vamos usar uma regressão linear múltipla e são várias as variáveis que nós introduzimos no modelo. Nós dizemos que existe ou podemos utilizar uma regressão linear quando existe uma relação linear entre as duas variáveis. Pode ser uma linear direta ou indireta, dependendo, já vimos isso na sessão anterior, dependendo da forma como as duas variáveis se articulam. Temos aqui um exemplo de um gráfico em que de facto não existe uma regressão linear, aliás, uma relação linear, e portanto nós não podemos usar ou não devemos usar modelos de regressão.
Em termos de modelo matemático, como eu dizia há pouco, é uma equação do tipo y igual, neste caso não é ax mais b, mas é o b0, que é quando o valor na interseção no eixo dos y, das ordenadas, quando as variáveis explicativas assumem um valor de zero. Depois temos aqui cada uma das variáveis explicativas que nós vamos tentar colocar no modelo, aqui x1, x2, traduzindo agora para aqueles exemplos que foram dados há pouco, pode ser o PSA, pode ser a idade, para tentar explicar a mortalidade, que seria o Y. Aqui o x1 podia ser a idade, o x2 podia ser o PSA, se tivéssemos o x3, podia ser o estadio da doença, ao diagnóstico. E depois aqui este último coeficiente é o chamado erro aleatório. Ok? Pronto, isto são pormenores mais técnicos, matemáticos. Na verdade, nós, enquanto utilizadores de ferramentas estatísticas, não é obrigatório nós sabermos este detalhe todo. O que temos é que compreender o que é que está a ser feito, o que é que o modelo matemático está a gerar. Ok? Portanto, isto é só aqui uma pequena resenha, um pequeno resumo sobre aquilo que o modelo matemático procura fazer. Um, o que é daqui importante nós sabermos? É importante sabermos o que é que significa o beta. Ok? Porque o beta é que nos vai dar informação relevante para a interpretação dos resultados do estudo. O coeficiente beta representa a variação média do outcome associada a uma unidade de aumento da variável, ajustada para as restantes variáveis. Ou seja, se eu tiver uma equação deste tipo, y igual a b0 mais b1x, ok? Se eu encontrar, sendo que o y, aqui a variável dependente era o valor do PSA, e a variável independente seria a idade. Portanto, o x seria a idade, o y seria o valor do PSA. Se nós tivermos um beta 1 de 0,12, o que isto quer dizer é que por cada ano que aumenta a idade, em média, é expectável que haja um aumento de 0,12 nanogramas por mililitro no PSA. E depois aqui podemos dizer se é ajustado se nós tivermos colocado no modelo, além da idade, tivéssemos colocado outras variáveis, volume da próstata, tivéssemos colocado etnia, outras variáveis que podem ser importantes para tentar predizer o valor do PSA, ok? Se encontrássemos que para a idade o coeficiente de beta era 0,12, dizíamos que o PSA, em média, aumenta 0,12 nanogramas por mililitro por cada ano de idade que passa, independentemente das outras variáveis. Ok? É isto que os resultados da regressão linear múltipla nos permitem interpretar. Claro que a regressão linear, para ser utilizada, tem aqui alguns pressupostos. Nós vimos no outro dia também para a utilização dos testes paramétricos, que havia ali alguns pressupostos. Aqui para a regressão linear também existem. Ela deve assumir, então, que existe uma linearidade, já falamos disso há pouco, independência dos erros, ou seja, os erros não devem variar de forma dependente, eles devem ser, deve ter uma distribuição aleatória, os erros que possam existir. No fundo, a oscilação em relação a esta reta deve ser independente, não deve ter relação, como aparece aqui nesta representação à direita. Depois este nome que é sempre difícil de dizer, homocidasticidade, ou seja, no fundo deve haver uma variância que deve ser constante, não devemos ter uma discrepância da variância nos dados que nós estamos a analisar, e deve haver uma normalidade dos resíduos. Ok? E os resíduos que são, no fundo, o que se afasta da reta, a forma como eles se distribuem, devem ter uma distribuição que deve ser normal. Em casos em que isso não acontece, eu não vou aqui estar a explicar com mais detalhe, porque é uma questão mais técnica, faria um bocadinho mais de tempo, mas podemos ter que fazer transformações nos nossos dados, nomeadamente transformações logarítmicas, para transformar a variável numa variável diferente, depois dessa transformação logarítmica, para que alguns destes pressupostos que não eram cumpridos passem a ser cumpridos. Ok? Pronto, noutras circunstâncias isto não acontece e, portanto, podemos, estes pressupostos estando presentes, podemos usar tranquilamente a regressão linear múltipla. Pegando aqui no exemplo clínico, novamente, um estudo observacional sobre fatores preditores do valor do PSA. Temos a idade, o índice de massa corporal e o volume prostático. Ok? Estas são as variáveis que nós achamos que podem predizer o valor do PSA.
quais foram os resultados que nós obtivemos com uma regressão linear múltipla? O beta da idade 0.12, tínhamos visto anteriormente, e o beta do IMC 0.01. E aqui começam a entrar os intervalos de confiança. O que é que isto é relevante? Para nós respondermos esta pergunta que temos aqui à direita, qual é a variável relevante? Porque nós há bocado falamos dos valores do beta sem apresentarmos o intervalo de confiança à frente. Nós vamos verificar que nos outputs do software estatístico que nós vamos utilizar, pode ser o SPSS, pode ser o R, o Stata, o que for, habitualmente vem o intervalo de confiança à frente. E este intervalo de confiança, como vimos também na sessão anterior, dispensa-nos aqui o valor de P, porque nós já conseguimos perceber se ele é estatisticamente significativo ou não. Ok, essa relação que nós estamos a procurar estabelecer entre cada uma destas variáveis e a nossa variável dependente, que é o valor do PSA. Porquê é que nós conseguimos ver? Se nós olharmos aqui 0.12, nós, usando a interpretação que fizemos há pouco, o que nós conseguimos ver é que nos nossos dados, em média, por cada ano de idade que aumenta 0,12 nanogramas por mililitro o valor do PSA. Mas se nós quisermos extrapolar isto para a população, porque isto é uma amostra e não temos os dados de toda a população, o aumento da idade estará a algures, estamos 95% confiantes que ele estará a algures entre 0,05 e 0,19. O acréscimo de PSA por cada ano que passa, cada ano que aumenta nos indivíduos. Ok? E, portanto, isto é estatisticamente significativo porque não interseta ao valor de zero. Aqui não é o valor de 1, nós vimos no outro dia para os odds ratios, mas o valor é zero, porque aqui, no fundo, o que nós queremos saber é se a idade faz aumentar o PSA ou faz diminuir o PSA, por cada ano de idade que aumenta. E, portanto, nós aqui vemos que está sempre, no intervalo de confiança, ele está sempre em território positivo. Portanto, podemos dizer que, à medida que a idade aumenta, aumenta o PSA. Esta é a leitura clínica que nós fazemos destes resultados. Ora, para o índice de massa corporal, os resultados são diferentes. Nós vemos que, à medida que aumenta o índice, há um aumento de um valor no índice de massa corporal, nós temos um aumento no PSA de 0,01, isto nos nossos resultados, da nossa amostra. Ok? Se extrapolarmos para a população, o intervalo de confiança diz-nos que o aumento de um ponto no índice de massa corporal pode fazer aumentar ou diminuir o PSA, o valor PSA. O que isto quer dizer é que não há uma relação estatisticamente significativa, porque pode ser assumido que vai aumentar, como pode ser assumido que vai diminuir. Ok? Não temos confiança que de facto aquilo vai no sentido positivo ou negativo. Portanto, se estes fossem os resultados do nosso modelo, o que nós íamos dizer é que a única variável estatisticamente significativa a ter a influenciar o valor do PSA, das variáveis que foram colocadas aqui no modelo, era o valor portanto, a variabilidade. Nós vendo isto aqui com mais detalhe, tínhamos aqui o resultado também do volume da próstata, que dá 0,30. Aqui já temos o p-value. E de facto vemos que o valor do P é estatisticamente significativo aqui também no volume da próstata, porque tem o valor não interseta zero, é 0,2 a 0,4. Portanto, o que quer dizer é que por cada 1 cm3 de próstata que aumenta o PSA em média 0,3 e quando nós extrapolamos para a população estará alguns entre 0,2 e 0,4. Respondendo aqui a estas perguntas, que variável tem maior impacto no PSA? Okay? Temos duas que estão estatisticamente significativas, portanto, essas têm impacto, já sabemos, a outra não tem impacto. Se extrapolarmos para a população, não estamos seguros que possa ter impacto. A que tem mais impacto é a próstata, porque é que tem um beta maior, ou seja, é que faz aumentar mais. Cada aumento de uma unidade de volume de próstata, neste caso 1 cm3, que é a unidade que habitualmente é medido o volume prostático, é que tem maior impacto na subida do PSA. Que variável não é estatisticamente significativa? Já vimos que é o índice de massa corporal. E agora, a última pergunta. O modelo explica bem o outcome? Nós, aqui, utilizando só esta informação de cima da tabela, nós não podemos responder a essa pergunta. Temos que saber o que é este R quadrado, que corresponde ao coeficiente de determinação. Ora, o coeficiente de determinação, o que nos diz é quanto é que este modelo permite explicar, ou seja, quanto é que estas variáveis que nós colocamos no modelo permitem explicar o valor final do PSA, ou seja, que é a nossa variável dependente. Sendo 0,42, o que isto nos quer dizer é que apenas 42% da variação do PSA é explicada pela idade, índice de massa corporal, volume da próstata. Ou seja,
hum, não é um valor excepcionalmente grande. Ou seja, ainda há muitos- muitas outras variáveis que podem interferir na oscilação do PSA, que não estas três que estão aqui neste modelo. Ok? Portanto, no fundo, a capacidade preditiva do modelo é-nos dada por este valor, o R quadrado, que normalmente também é um output do software estatístico. Portanto, já vimos que a regressão linear múltipla é para quando o nosso outcome, a nossa variável dependente, é uma variável contínua. Vimos há pouco que se fosse uma variável dicotómica, 0 ou 1, nós usávamos um tipo de regressão diferente. Usávamos a regressão logística. Ok? Hum, portanto, é usada neste contexto, sim ou não, doença, com doença ou sem doença. Qual é aqui um dos pormenores importantes? A lógica é basicamente a mesma, apesar da fórmula ser um bocadinho diferente, a lógica é a mesma, ou seja, temos uma variável dependente, que será o y, que pode assumir o valor de 0 a 1, aconteceu ou não aconteceu, tem ou não tem, ok? E depois temos o x1, x2, x3, que são as variáveis que nós vamos colocar no modelo para tentar explicar a nossa variável dependente. Só aqui o ponto é qual é a leitura que nós vamos fazer do beta. Enquanto que na regressão linear múltipla nós interpretávamos o beta como acabamos de falar, ok? Aqui nós não vamos ler o beta diretamente, devemos ler o exponencial do beta. A boa notícia é que nos outputs habitualmente aparece o valor de beta e o software estatístico dá-nos logo o exponencial de beta também. Porquê? Porque o exponencial de beta vai-nos dar o chamado odds ratio, ok? Que é a medida da associação que nós estamos habituados a saber interpretar em estudos epidemiológicos, que são feitos que, no fundo, o que nos quer dizer é quando o valor do OR1 não há efeito, ou seja, não há relação entre uma variável e outra. Um, Quando o valor é superior a 1, aumenta a chance, aumenta o odds, e portanto há uma associação positiva. Quando o valor é inferior a 1, há uma associação negativa. Se estivermos a falar de um fator que pode ser um fator de risco, um fator protetor, se for inferior a 1 é protetor, se for superior a 1 é um fator de risco para o desenvolvimento de uma determinada doença. Ok? Pronto. Eu estou aqui a falar de risco para simplificar, tenho ali uma nota importante em baixo. Odds é diferente de risco. Odds, por isso é que há pouco falei em chance porque nós, em muitas circunstâncias, interpretamos o odds como um risco, mas vamos ver que o risco é uma probabilidade, vamos ver isso um bocadinho mais à frente, e o odds tem uma fórmula em que é probabilidade a dividir por 1 menos a probabilidade, ok? Portanto, não é verdadeiramente um risco. Aqui uma nota também importante é que o odds ratio, calculado desta forma, pode sobreestimar o efeito. Pegando aqui novamente num exemplo, preditores de cancro da próstata, PSA, idade e história familiar, ok? O output, se nós encontrarmos um output em que o exponencial de beta for 1.3, isto significa que temos um OR de 1.3 para o PSA, como preditor de cancro da próstata, e que com um intervalo de confiança, se nós extrapolarmos isto para a população, percebemos que o intervalo de confiança, como está sempre acima de 1, que estes resultados são estatisticamente significativos, sendo o PSA estando associado à possibilidade do doente ter cancro da próstata. Não podemos dizer que é propriamente um fator de risco, por causa daquelas questões da causalidade, mas que está associado. Quanto mais alto o PSA, maior a chance dos indivíduos terem cancro da próstata. Novamente, podemos colocar aqui uma tabela como se fosse o output de um software estatístico. Um, as variáveis independentes é PSA, idade, volume prostático e história familiar. Temos aqui os betas, mas como eu vos dizia, o importante aqui é o exponencial de beta, porque nos dá o odds ratio. É que três variáveis que têm um p-value inferior a 0.05. Apesar de tudo, aquelas que são clinicamente relevantes são sem dúvida a história familiar, o PSA, ok? Porque tem intervalos de confiança acima de 1, mas hum, claramente acima de 1, ok? Enquanto que a idade, apesar de ser estatisticamente significativo, o valor do OR é 1.05, foi aquilo que nós falamos também na última sessão. Uma coisa é a associação estatística, outra coisa é a relevância clínica. Nós estamos aqui perante uma associação estatística, mas do ponto de vista clínico, conta muito pouco, porque o acréscimo de chance de, à medida que aumenta a idade, os indivíduos poderem ter cancro da próstata é um acréscimo muito pequeno. Apesar de nós sabermos que clinicamente isso acontece, é mais provável nos homens com idade terem cancro da próstata, nós vemos que
se fôssemos interpretar exclusivamente estes resultados, vemos que aqui o peso, do ponto de vista clínico, é muito residual, ok? Qual é aqui o fator de risco mais importante? É este valor de 2,22, ok? A história familiar. Claramente parece ser, neste modelo de regressão logística, parece ser aquele que terá uma associação mais forte com a variável dependente, que estamos aqui a estudar. Eu dizia-vos então que na interpretação nós devemos ter em conta o conceito de odds, isto para compreendermos o que é o odds ratio, aqui uma revisão rápida do que é o odds ratio. O odds é muitas vezes utilizado em apostas, nós cá em Portugal estamos menos sensibilizados para isso, mas usa-se muito em países que há corridas de cavalo, em que há apostas, ele fala muito nos odds. Mas o odds, como uma fórmula está aqui explanada, não é uma verdadeira probabilidade, porque é a probabilidade do evento acontecer dividida pela probabilidade do evento não acontecer, portanto é P dividido por 1 menos P. E, portanto, nós não podemos chamar verdadeiramente probabilidade e a tradução que habitualmente utilizamos é a tal chance. Como é que nós calculamos? Vimos há bocado, tanto em estudos coorte como caso controlo, a forma de calcular é simples, o odds ratio é fazer a razão dos produtos cruzados. Ok? Nós percebemos que num estudo coorte, sabemos que num estudo coorte ou num caso controlo, a forma como se chega lá é por caminhos distintos, mas simplificando aqui a expressão, tanto no estudo coorte como no caso controlo, nós vamos ver que o cálculo odds ratio é sempre razão dos produtos cruzados, ok? Portanto, é uma forma, uma mnemónica fácil de decorar que quando quisermos calcular um odds ratio. Depois, de falarmos da regressão logística, é importante falarmos também da regressão de Cox. A regressão de Cox é útil porque muitos dos estudos que servem da aprovação de fármacos para a introdução no mercado, de dispositivos médicos, que as entidades reguladoras, tanto a EMA na Europa como a FDA nos Estados Unidos, utilizam, são sem dúvida os ensaios clínicos e na esmagadora maioria dos ensaios clínicos nós temos análise de sobrevivência. Ok? Portanto, é muito relevante nós compreendermos o que é isto, a análise de sobrevivência e quais são os modelos de regressão que habitualmente são utilizados. Na maior parte das vezes, quando existe uma análise de sobrevivência, o modelo de regressão utilizado é a regressão de Cox. Ok? Claro que o que nós estamos mais frequentemente habituados a interpretar são estes gráficos, chamadas curvas de Kaplan-Meier, porque são muito intuitivos na interpretação, são muito visuais. Nós olhamos para eles e rapidamente compreendemos se um fármaco é melhor do que outro, ok? Mas convém, o desafio aqui hoje era nós irmos um bocadinho mais ao detalhe e tentarmos perceber como é que estes gráficos são construídos e como é que a regressão de Cox pode ser uma ajuda nas análises que nós podemos fazer nestas circunstâncias em que usamos análise de sobrevivência. Pronto. O conceito da regressão de Cox é que analisa tempo até a ocorrência do evento, como eu disse. O evento pode ser a morte, pode ser a recidiva de uma doença oncológica, pode ser a ocorrência de uma complicação, por exemplo, de uma cirurgia. Tem em consideração, como eu dizia, então, o tempo e tem em consideração outro aspecto importante, que é a censura de dados. Ou seja, nós muitas vezes não conseguimos seguir os indivíduos o tempo todo porque há riscos competitivos em algumas circunstâncias, por exemplo, em idades mais avançadas, os doentes podem morrer de outras causas, portanto, deixam de estar disponíveis para sabermos resultados do estudo, porque o doente faleceu de outra causa que não o outcome que nós estamos a estudar no estudo, que estamos a avaliar no estudo. Pode ser porque os indivíduos, perdas de follow-up, porque eles deixam de estar disponíveis para participar no estudo. Mas a verdade é que enquanto eles estão presentes no estudo, nós temos os dados que são recolhidos são dados que são todos utilizados, ok? E podemos censurar os indivíduos mais à frente, mas não os censuramos na totalidade e o período de tempo em que eles estiveram em estudo é o período de tempo que permitiu gerar informação que é utilizada nos modelos estatísticos. Para isso, temos que compreender um pouco o que é a tal análise de sobrevivência. Na análise de sobrevivência, o que nós avaliamos, ao contrário das análises mais clássicas, em que nós comparamos é o risco, a probabilidade, a chance de ocorrência de um determinado evento, mediada por um potencial fator de risco, por um potencial tratamento, uma vacina, portanto, uma medida preventiva, o que for. Aqui, na análise de sobrevivência, nós vamos comparar os tempos até à ocorrência do evento. O tempo, nós podemos definir quando é que começamos no fundo, a contabilizá-lo. Habitualmente é quando é feito o diagnóstico. Ok? Claro que o diagnóstico, muitas vezes aparece mais tarde do que o início da doença.
nós conseguimos andar para trás e identificar mais cedo a doença, habitualmente quando fazemos rastreios. É um dos objetivos, por exemplo, dos rastreios oncológicos, é diagnosticar a doença numa fase pré-clínica, em que o indivíduo não apresenta sintomas, mas a maior parte das vezes nós iniciamos, no fundo, a contabilização do tempo desde o momento do diagnóstico, que é habitualmente na fase clínica. E depois contabilizamos o tempo até o final do estudo, se o indivíduo não tiver desenvolvido o outcome, o participante, ou então o tempo até à ocorrência do outcome. Um, o- Em estudos de longos períodos de follow-up, como eu dizia há pouco, que é frequente nas análises de sobrevivência, muitos participantes não atingem o tempo total de seguimento. Isso pode acontecer por diversos motivos, também já falamos sobre isso, e daí que seja importante nós utilizarmos o conceito de censura nestes estudos, nestas análises de sobrevivência. No fundo, em que nós censuramos a informação daquele indivíduo a partir de um determinado momento em que ele deixa de ser possível ser contabilizado no nosso estudo. Ok? A questão aqui, o desafio é como é que nós vamos lidar com esta heterogeneidade de informação. Eu tenho aqui uma imagem que procura explicar um pouco isso. Isto diz respeito a um exemplo já com bastantes anos, mas aqui o que importa é perceber como é que isto funciona. Nós temos aqui, cada linha representa um indivíduo. O início da linha foi o início do estudo. Nós temos indivíduos que começaram em 1990, outros que começaram mais tarde, em 92, ok? Portanto, nem todos começaram o estudo na mesma altura. E depois nós estamos a avaliar o tempo até à ocorrência de um determinado evento e nós já vemos que os eventos não foram todos os mesmos. Aqui o D é death, o, o DO é morte por outras causas, que não a causa oncológica que estamos aqui a avaliar, e depois temos aqui perdas de follow-up no L e no A. Ok? Pronto. Qual é a primeira no fundo, tarefa na análise de sobrevivência? É reorganizar os dados e, em vez de nos preocuparmos com a informação, qual foi a data em que ele iniciou o estudo, nós vamos dizer que o início do estudo para todos é o momento zero. No fundo, é o momento em que nós vamos iniciar a contagem com o cronómetro para contabilizar o tempo até a ocorrência do evento. Portanto, arrumar tudo à esquerda e aquele é o momento zero. E depois vamos ver o tempo que os indivíduos estão disponíveis no estudo até terem um evento, ou até temos uma perda de follow-up, ou até ter terminado o estudo. Ok? Pronto. Já vamos ver como é que vamos lidar com essa informação, que no fundo é o que é feito nas curvas de Kaplan-Meier. Mas para introduzir a curva de Kaplan-Meier, eu julgo que é sempre mais fácil, mais didático, começar por compreender um exemplo mais simples, que são as life tables, que são ferramentas que os softwares estatísticos têm para análise de sobrevivência, em que basicamente é muito semelhante à análise Kaplan-Meier, que depois nos vai introduzir a questão da regressão de Cox, que é esse o nosso foco, mas aqui nas tabelas de sobrevivência, as avaliações periódicas que são feitas, o intervalo de tempo é definido pelo investigador. Vamos pegar aqui neste exemplo, porque eu acho que isto com exemplos é mais fácil de compreender. Nós estamos a desenvolver um determinado estudo em que procurava avaliar a probabilidade dos indivíduos sobreviverem ao longo do tempo, ok? Nós temos indivíduos que iniciaram o tratamento, portanto, isto é um estudo de indivíduos que tinham uma patologia, que iniciaram um determinado tratamento, uns que iniciaram em 2000, outros só iniciaram em 2004. E o estudo durou até 2005, ok? Portanto, nós para os indivíduos que iniciaram em 2000, estes 84, nós temos informação de quantos é que estavam vivos em 2001, em 2002, em 2003, 2004, 2005. Ou seja, temos informação para todos os anos. O que acontece para os indivíduos que iniciaram os estudos apenas em 2001 é que já só temos informação para 4 anos. 2002 só para 3 e assim sucessivamente. E para aqueles que iniciaram no último ano, em 2004, já só temos informação de um ano até 2005. Ok? Mas todos os indivíduos vão contar. Aqui, esta é a mais-valia da análise de sobrevivência, é que nós vamos conseguir contabilizá-los todos no estudo. Como é que nós vamos fazer isso? Aquela reorganização que eu chamava há pouco de arrumar à esquerda o gráfico é o que no fundo é feito com esta tabela. Não nos interessa aqui se a avaliação, a verificação de quantos estavam vivos, é feita em 2001, 2002, 2003. O que nós queremos saber é, independentemente de quando eles começaram o estudo, quantos é que nós temos informação de estarem vivos ao fim de um ano, ao fim de dois, ao fim de três, de quatro ou de cinco. Ok? Pronto. Então, começando aqui por 2000, nós sabemos que estão os tais 44 que estão vivos ao fim de um ano e temos informação até ao quinto ano. Em 2004,
ao fim de um ano só temos informação sabemos 43 estão vivos, mas não temos mais informação para os anos seguintes. E a pergunta é, então, se nós quisermos calcular qual é a probabilidade de sobreviver os 5 anos, como é que nós calculamos? Tendo em consideração todos os indivíduos, mesmo aqueles que só temos informação para um ano. Ok? A, a forma de nós fazermos isto é responder à pergunta que a probabilidade de sobreviver os 5 anos é a probabilidade de sobreviver o primeiro ano, e o segundo ano, e o terceiro ano, e o quarto ano, e o quinto ano. Ok? E como se recordam da estatística e das probabilidades, quando nós colocamos os i's, nós no fundo estamos a multiplicar probabilidades. Portanto, fazendo aqui uma análise daqueles dados da tabela anterior, qual é a probabilidade de sobreviver o primeiro ano? A probabilidade de sobreviver o primeiro ano são todos os indivíduos que estão nesta coluna, somamos, são 197, a dividir pela totalidade de indivíduos que integrou o estudo, porque todos eles têm pelo menos um ano de follow-up. Portanto, é 197 a dividir por 375, portanto, a probabilidade de estar vivo ao fim do ano é 0,525. Portanto, 52,5% deles estão vivos ao fim do ano. Qual é a probabilidade de sobreviver do primeiro para o segundo ano? Ok? A probabilidade de sobreviver do primeiro para o segundo ano é, nós pegamos nos 197 que estão vivos no primeiro ano e vamos ver quantos é que estão vivos no segundo. Mas temos aqui um ponto, é que temos 43 que não temos informação para o segundo ano. E aqui é que entra o conceito de censurados, ou seja, nós vamos censurar estes 43, vamos retirá-los. Portanto, eles foram válidos. Esta coorte que iniciou o estudo em 2004 permitiu gerar informação para a probabilidade do primeiro ano. Daqui para a frente, para os outros anos, ela já não vai contribuir com essa informação, ok? Portanto, vamos retirar estes 43. E aparece aqui em letras mais pequeninas, a probabilidade de sobreviver ao segundo ano é 71, que é a soma desta coluna, a dividir por 197 menos 43. E isto dá 46,1%. E nós fazemos a mesma coisa sucessivamente. Está aqui exemplificado na tabela para os anos seguintes. E no final vamos ter a probabilidade de sobreviver o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então qual é a probabilidade de sobreviver os 5 anos? A probabilidade de sobreviver os 5 anos é P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4 vezes P5. Nós multiplicamos isto tudo e dá 8,8%. Ok? Pronto. Todos os indivíduos contaram para a probabilidade? Contaram. Porque mesmo aqueles que só tínhamos um ano de informação, para a estimativa da probabilidade do primeiro ano, eles foram contabilizados, e como isso multiplica pelas estimativas seguintes, eles acabaram por influenciar o valor final. Daí, a partir do momento em que nós deixamos de ter informação, nós chamamos isso censurados, os indivíduos censurados, portanto, eles deixam de estar, de entrar nas contas subsequentes, para P2, P3, P4, P5, os do último ano, que entraram no último ano de estudo, já não entraram, ok? Nas contabilizações que foram feitas. Pronto, nós podemos fazer isto reorganizar estes dados todos que estivemos agora a calcular sob a forma deste tipo de tabela, que basicamente é exatamente a mesma coisa que nós fizemos. Eu vou só aqui rapidamente reproduzir, mas nós temos em linha o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Lembram-se dos 375, os 178 que morreram. Perdas de follow-up não tivemos nenhuma no primeiro ano. Quantos é que contam verdadeiramente para as estimativas de cálculo de probabilidade? Contam os 375. A probabilidade de morrer é coluna 3, que são estas 178 a dividir por 375, dá os 0,475. A probabilidade de estar vivo é 1 menos isto, que dá os 0,525 que tínhamos calculado há pouco, e a probabilidade cumulativa é igual, porque né, estamos no primeiro ano. Para o segundo ano, a única coisa que aqui varia é que nós vamos retirar estes 43. A questão é que, formalmente, quando nós temos intervalos de longo tempo, como neste caso, que é ano a ano, numa life table, porque é definido pelo investigador, que foi assim, é de ano a ano que nós fazemos as contas, nós, em vez de tirarmos os 43, vamos só tirar metade de 43. É o que está aqui representado na coluna 5. Ok? É a coluna 4 a dividir por 2. Porquê é que retiramos 43? Desculpa, só metade de 43. Porque nós não sabemos, durante aquele ano, quanto tempo é que eles não estiveram disponíveis com informação. Podemos perder a informação logo no início ou podemos perder no fim. E na prática era quase como se tivessem um ano inteiro com informação que os indivíduos estavam neste caso o evento era morrer, não terem ocorrido o evento, e portanto arbitrariamente utiliza-se o ponto corte do meio, ok? Portanto divide-se 43 por 2. Isto permite-nos calcular a probabilidade de morrer
a probabilidade de estar vivo, que é 1 menos a probabilidade de morrer, que dá 0,527, e qual é a probabilidade cumulativa de viver do ano? É multiplicar a que vem 0,525, no fundo era o P1, por este P2 que calculamos e damos este valor. E nós fazemos isto assim sucessivamente, ok? Até estabelecer o valor final. Porquê é que esta tabela é importante? Esta tabela é importante para nós chegarmos ao Kaplan-Meier. Porque na análise Kaplan-Meier, o que nós fazemos, aquelas curvas que nós vemos representadas na maior parte dos ensaios clínicos, no fundo o que é feito é uma tabela exatamente igual. Só que a única diferença é que o intervalo de tempo em que são feitas as contas para calcular as probabilidades não é dependente do investigador, que diz é uma vez por ano, é uma vez por mês ou é a cada 3 meses, mas é sempre que ocorre um evento. Ou seja, o que nós temos que imaginar é, nós ligamos o cronómetro, e estamos a contar o tempo, o início do estudo, estão todos os indivíduos vivos, ok? Iniciaram o tratamento, estão todos vivos. Colocamos o cronómetro a contar. O tempo vai passando e, de repente, temos a informação que há um evento, ok? Para o cronómetro. Portanto, temos aqui um indivíduo que morreu. Primeira linha. Quando é que isso aconteceu? Foi ao fim de 4 meses. Quais eram os indivíduos no início do estudo? Eram 6. Ok? Qual é a probabilidade de morrer? É 1/6, portanto 0,167. Qual é a probabilidade de estar vivo ao fim de 4 meses? É 1 menos a probabilidade de morrer, portanto 0,833. Qual é a probabilidade cumulativa de sobreviver a 4 meses? Como estamos no início da avaliação, é exatamente a mesma. Ok, ligamos agora ao cronómetro e começa o tempo a contar. 10 meses para o cronómetro porque temos outro evento, mais uma morte. Ok? Quantos indivíduos estão disponíveis? 4. Porque é só 4. Nós já tinha tido o evento anteriormente e temos uma perda de follow-up. Ok? Vamos calcular qual é a probabilidade de morrer dos 4 até aos 10 meses. Ok? É de 0,25, porque foi 1 em 4. Qual é a probabilidade de estar vivo? É de 75%. Qual é a probabilidade de sobreviver 10 meses? É a probabilidade de sobreviver 4 meses, o 0,833, vezes, e a probabilidade de sobreviver dos 4 até aos 10 meses, quer dizer, 75%. Portanto, a probabilidade de sobreviver 10 meses é 62,5%. Isto é feito de forma automática e contínua, e cada degrau que nós vemos nestas curvas a descer corresponde ao cálculo das estimativas de probabilidade do evento acontecer em cada momento que acontece um evento. E nestas curvas, muitas vezes conseguem ver umas cruzinhas. Aqui não tem, neste exemplo não tem cruzes, mas muitas vezes estão representadas cruzes, e essas cruzes são os indivíduos que formos tendo perdas de follow-up, que foram sendo censurados. Mas, portanto, cada degrau que se desce nesta curva Kaplan-Meier é cada momento em que é feita a quantificação da probabilidade da ocorrência do evento que estamos a estudar para aquele período de tempo. Porque é que habitualmente, se vocês repararem, todas as curvas Kaplan-Meier, na parte mais à esquerda tem degraus pequeninos e à direita tem degraus grandes? Porque as estimativas de probabilidade vão oscilando muito, muito mais ao longo do tempo, porque sempre que ocorre um evento, o impacto que ele tem num denominador grande é pequeno. E quando ocorre um evento, quando o denominador já é pequeno, porque já são poucos os indivíduos disponíveis para terem um evento, a oscilação na probabilidade vai ser muito maior. E por isso é que os degraus são sempre maiores à direita e as estimativas de probabilidades de uma curva Kaplan-Meier são sempre menos precisas do lado direito da curva por comparação com o lado esquerdo. Ok? Pronto. Chegamos então aqui às curvas Kaplan-Meier, sabemos que elas nos estimam a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo, tem esta representação gráfica que é muito útil, nós olhando instintivamente, intuitivamente, rapidamente, dizendo assim, o tratamento A é melhor que o B, ok? Obviamente que depois temos que ter a estatística para nos dar aqui algum suporte, se nós quisermos extrapolar para a população, se estas diferenças são estatisticamente significativas. E é aí que entra o log rank test. No fundo, é o teste estatístico que nos compara as duas curvas e que nos faz uma comparação univariada. Nos diz se o fármaco A versus o B, neste caso o grupo 1 versus o grupo 2, se as diferenças são estatisticamente significativas. Nós, ao olho, parece-nos que sim. Mas será que são? Nós vemos que tanto numa curva como noutra, o log rank p-value é inferior a 0,05, portanto serão estatisticamente significativas. Qual é aqui o problema? É que estamos a fazer exclusivamente uma análise univariada. Se nós, novamente, para estas comparações, quisermos introduzir variáveis no modelo, porque podem ser potenciais variáveis de confundimento, porque queremos um modelo que quer predizer qual é o peso relativo de cada uma das variáveis no outcome final que nós temos, que nós estamos a querer avaliar, ok?
Então, nós não podemos utilizar só as curvas Kaplan-Meier com o teste de estatística associado, o log-rank test, e temos que ter, no fundo, uma ferramenta que nos permita integrar estas diferentes variáveis. E é aí que aparece a regressão de Cox. Ok? A regressão de Cox é então um modelo estatístico multivariado para análise de sobrevivência, que permite ajustar para múltiplos fatores, para múltiplas variáveis, ok? Portanto, permite-nos ajudar a resolver ou a minimizar o problema do confundimento, um, e permite-nos estabelecer modelos em que, por exemplo, se quisermos fazer nomogramas de risco, em que uma doença oncológica, queremos perceber qual é a probabilidade de recorrência de uma doença para dizer se um indivíduo que tem determinadas características de doença é de é de mais alto risco ou de menor risco, para decidir, por exemplo, se vamos fazer uma terapêutica mais agressiva ou menos agressiva, que pode ter mais efeitos colaterais para o doente, se for uma terapêutica mais agressiva, mas que temos é mais necessário em indivíduos de alto risco, porque há uma maior probabilidade deles poderem ter um desfecho negativo da doença, se não fizermos esse tipo de terapêutica, ok? A forma de nós predizermos a probabilidade de com aquela patologia do indivíduo ter, ter maior risco de ter um desfecho negativo, seja recorrência da doença ou morrer pela doença oncológica, muitas vezes são modelos que obrigam a integrar diversas variáveis. Pegando no cancro da próstata, tipicamente nós temos que meter o Gleason score, temos que meter o valor de PSA ao diagnóstico, temos que ter o estadio TNM da doença. Nós colocamos tudo isso nos nomogramas e no final isso dá-nos uma probabilidade ao fim de, imaginem, de 5 anos. Ok? Pronto. Isto é feito com modelos de regressão, nomeadamente com análise de sobrevivência com a regressão de Cox. Ok? Portanto, a grande mais-valia da regressão de Cox é em análise de sobrevivência nós podemos colocar esta multiplicidade de variáveis. Como é que nós fazemos a interpretação? Nós há bocado vimos que tínhamos os betas, os coeficientes beta para a regressão linear múltipla, fazíamos uma leitura direta, de quanto é que aumentava, no fundo, a variável dependente por cada aumento de uma unidade na variável independente. Vimos que na regressão linear, na regressão logística, um, nós fazíamos o exponencial do beta que nos dava o odds ratio, e depois a interpretação do odds ratio é mais fácil porque estamos mais habituados, no fundo dá-nos o aumento de chance de um grupo por comparação com o outro. Finalmente, na regressão de Cox, o beta corresponde ao hazard ratio, ok? Que a leitura é exatamente igual à que nós fazemos do odds ratio, ou seja, um, se for um, não há diferenças entre os dois grupos. Se for inferior a um, aquele tratamento, aquela medida que estamos a avaliar é protetora. Se for superior a um, aumenta o risco de ter de ter o desfecho, ok? Pronto. Formalmente, o que é o hazard ratio? O hazard ratio compara o risco instantâneo da ocorrência de um evento entre dois grupos em cada momento do tempo, assumindo que esse risco relativo é constante. Isto é uma das assunções que também nós devemos ter quando fazemos análise de sobrevivência, nomeadamente com curvas Kaplan-Meier e com hazard ratios, é que a forma como a eficácia dos tratamentos deve se manter constante ao longo do tempo, porque caso contrário, as estimativas do hazard ratio com a regressão de Cox podem não ser as mais precisas. Portanto, resumindo, a análise multivariada é bastante relevante para nós podermos, no fundo, modelar do ponto de vista matemático os problemas clínicos que nós temos à nossa frente, para nos tentar ajudar a predizer eventos que nós queremos evitar, quando estamos a falar de determinadas patologias, portanto, risco de desenvolver a patologia ou risco de um desfecho negativo numa determinada patologia. Nós com modelos de regressão, conseguimos modelar esses riscos, conseguimos perceber quais são as variáveis que interferem. Além disso, quando nós queremos estabelecer uma relação entre um tratamento e o resultado clínico dele, ou entre uma medida preventiva e a diminuição do risco do desenvolvimento de uma determinada doença. Sabemos que, porque usamos estudos fundamentalmente observacionais, que são suscetíveis de variáveis de confundimento, e se nós queremos a posteriori controlar para essas potenciais variáveis de confundimento, então o modelo de regressão, seja ele regressão de Cox, logística ou regressão linear múltipla, são de facto ferramentas extremamente interessantes e relevantes para nos ajudar nessa tarefa. E pronto, está na hora, dava por terminada aqui a sessão. Agora, se calhar, abrir aqui a janela para discussão. Não sei se a Joana tem algumas perguntas.
Muito obrigada, Dr. Luís. Vamos então passar à fase das perguntas e discussão. Quem ainda tiver alguma pergunta, relembro que podem colocar aqui em baixo na aba de Q&A. Vamos lá. Começando. Falou logo no início da estatificação, mas também da vantagem de ajustar logo os confundidores diretamente no modelo em vez de apresentar aquelas tabelas dos resultados estratificados. No entanto, quando nós suspeitamos dos modificadores de efeito, ou como falou aqui das variáveis de interação, é a mesma coisa, muitas vezes nós temos de apresentar efetivamente as tabelas divididas por sexo ou por idade, certo? Certo? Em que situações é que acha que vale realmente a pena procurar este tipo de interação e até que ponto é que isto pode mesmo mudar a interpretação dos resultados? Sim, muitas vezes a decisão, se nós vamos procurar eventuais interações, é uma decisão que, que advém daquilo que é o conhecimento já existente na literatura. Ou seja, nós, Certo? quando imaginamos que algumas variáveis podem constituir fatores de risco e em conjunto eh, pode haver um efeito de interação, ou seja, o resultado final ser diferente do impacto que cada uma das variáveis isoladamente pode ter, portanto, ocorrendo o fenómeno de interação, nós devemos pesquisar se essa interação existe ou não. E a forma mais simples de fazer é, de facto, sem dúvida, com as tabelas com estratificação. Ok? Pronto, os modelos de regressão também nos podem ajudar nessa avaliação, e podem ser uma ferramenta a utilizar. Eu diria que fazer a pesquisa por rotina, se existe interação, não é habitualmente o melhor caminho, porque senão nós estávamos permanentemente, temos em todas as investigações clínicas quase, temos múltiplas variáveis, estávamos sempre a procurar interação. E, na verdade, isto deve ser orientado por aquilo que é o racional do que se conhece da literatura. Ok? Portanto, a sugestão que faria é essa. Ok, obrigada. Depois tínhamos aqui uma pergunta que o Dr. João já foi respondendo, mas se quiser responder para toda a gente. A propósito da regressão linear, as variáveis incluídas no modelo têm necessariamente de ser todas contínuas ou a exigência aplica-se apenas à variável dependente? A exigência é apenas a variável dependente. Pronto. Nas outras variáveis não precisam ser todas contínuas. Há aqui um aspecto importante. Como agora eu estava a ouvir aqui a Joana a dizer todas, isto dá aqui às vezes a sensação, e é um ponto que eu acho que é importante passar. Nós, quando dizemos assim, ok, temos aqui um modelo, vamos simular aqui tudo e vamos ver o que é que isto dá, ok? Pronto. Existem aqui algumas limitações. Quanto mais variáveis nós temos no modelo, colocamos no modelo, maior tem que ser o nosso poder estatístico, portanto, maior tem que ser a nossa amostra. Há várias regras, a regra de Peduzzi, mas há uma regra, como se costuma dizer, as regras de polegar, rule of thumb, que diz que por cada variável que introduzimos no modelo temos de ter pelo menos entre 30 a 40 observações novas. Portanto, a nossa amostra tem que aumentar em 30 a 40 indivíduos. Portanto, terem atenção que nós não podemos sobrecarregar o modelo com variáveis, porque senão o que acontece é que depois corremos o risco de ter resultados que não são estatisticamente significativas, porque de facto os intervalos de confiança são enormes, porque o modelo não tem capacidade de, com precisão, estimar qual é no fundo, a interferência de cada uma das variáveis na variável dependente, única e simplesmente porque nós temos uma amostra pequena para aquilo que são as variáveis que estamos a colocar. Portanto, novamente, pensar no racional, quais são aquelas variáveis que nós queremos introduzir, porque acreditamos que elas podem ser potenciais variáveis de confundimento, ou então, se queremos um modelo preditivo, são variáveis relevantes para predizer, e depois fazer os testes que é retirar e pôr a variável e perceber se estivermos a pensar num modelo explanatório, como é que varia o R quadrado? Por exemplo, numa regressão linear múltipla. Se o R quadrado praticamente não variar, significa que ter aquela variável no modelo ou no anterior é exatamente a mesma coisa. Então, se calhar, tem que estar fora do modelo, porque estamos a melhorar a acuidade, encurtam os intervalos de confiança das outras variáveis e nós não perdemos praticamente nada em termos de capacidade preditiva do modelo. Ok? Portanto, esse é também um aspecto importante. Ainda neste tema, e agora que falou do R quadrado, há algum cutoff a partir do qual, em contexto clínico, nós podemos considerar que o modelo tem um desempenho bom? Esta é Isso sempre aquela pergunta é, chata. é muito difícil de responder, porque se nós falarmos com engenheiros, eles vão nos Uhum. dizer que um 0,6, 0,7 é um resultado horrível, horrível, porque nas ciências ditas mais exatas, aquilo tem que andar próximo de um.
Ou E o seja, nós temos. laboratorial é diferente do e- clínico. Agora, na prática, naquilo que são fenómenos na natureza, nós sabemos que a variabilidade é tão grande. O que pode influenciar um outcome que acontece na natureza pode ter tantas variáveis que nós Uhum. muito raramente temos um modelo que se aproxime de valores de um. Portanto, nós ficamos muito satisfeitos quando temos R quadrados de 0,7, 0,8, isso é fantástico. Mas R quadrados de 0,5, 0,6 já não são maus, ok? Portanto, não há aqui um ponto de corte. Nós temos, no fundo, é que saber o que é que aquilo quer dizer. Quer dizer que aquelas variáveis que estamos a colocar no modelo, se for de 0,5, só explicam 50% do resultado da variável dependente. Ok? Mas, no fundo é um bocadinho isto. Ok, e agora a última pergunta. Se usarmos estratégias como Propensity Score Matching ou Inverse Probability of Treatment Weighting, que procuram equilibrar as populações de forma a assimilar-se a um RCT, podemos cingir-nos à análise univariada ou temos na mesma de fazer a questão da estratégia multivariada, e há sempre interesse por causa da questão de não termos feito matching em ambas as populações, mas se for parecido com a RCT, virtualmente vamos ter os confundidores distribuídos igualmente. O que é que tenho a dizer sobre isto? É, são tudo ferramentas, ou seja, o Pois. modelo de regressão, o propensity score, são tudo ferramentas que nós temos a posteriori, eh, que temos que utilizar a posteriori quando temos dados que nós acreditamos pela forma como eles foram recolhidos, com o desenho do estudo, que não foi um estudo experimental, portanto não teve aleatorização entre os grupos, que podem existir variáveis de confundimento e, portanto, nós temos que utilizar essas ferramentas para tentar minimizar isso naquilo que são as análises que nós vamos fazer. Ahm, Novamente, não é obrigatório usar, quando usamos um propensity score, nós já estamos a tentar mitigar o efeito daquela distribuição heterogénea entre os dois grupos. O propensity score procura homogeneizar isso. E, portanto, não é obrigatório nós utilizarmos uma análise multivariada. Ahm, Também parece que utilizá-la não é de todo errado e pode, no fundo, ajudar aqui no eventual ajuste que possa existir. Uhum. Mas a análise multivariada, a sua utilidade também vai um bocadinho para além disso. Eu gostava de pôr a tónica neste aspecto. Apesar de nós, muitas vezes, utilizarmos para nos protegermos do potencial, das potenciais variáveis de confundimento, nós, na análise multivariada, temos a mais-valia de tentar predizer eventos. E aquelas ferramentas que nós tantas vezes utilizamos na prática clínica, se calhar uma das mais relevantes, os médicos de família usam quase isso todos os dias para decidir se prescrevem estatina, se não prescrevem estatina, que é utilizar o score 2, por exemplo. Isto é feito com modelo de regressão. No fundo, são variáveis que são colocadas no modelo e aquilo prediz a probabilidade, com um grau de fiabilidade bastante elevado, a probabilidade da ocorrência de um evento vascular major nos próximos anos, acho que é 5 anos. Ok? Pronto, portanto, a análise multivariada tem esta outra vertente que é muito, muito importante para aquilo que é a nossa prática clínica. Ok, muito obrigada, Dr. Luís. Para terminar, quero agradecer-lhe mais uma vez pela sua disponibilidade e também pela clareza como nos trouxe este tema. É sempre um grande prazer ouvi-lo. Muito obrigada. Agradeço também a todos os colegas que estiveram connosco. Muito obrigada pelas perguntas e pela participação, em especial aos médicos internos. Relembro que esta sessão integrou o módulo 3, análise de dados do ciclo Ferramentas que te ajudam a publicar, organizado pela sub-região de Braga da Ordem dos Médicos. Para a semana terminamos com a última sessão deste ciclo de webinars. Boa noite a todos, bom descanso e até à próxima sessão. Boa noite. Luís, obrigado, pá. Nada. Posso parar de gravar?